Olá! Voltando ao nosso curso de magnetismo, nós vamos agora para a quarta parte da primeira aula, do dia 1º de fevereiro de 2020. Nós falamos no nosso bloco anterior sobre as técnicas principais que são usadas no tratamento pelo magnetismo. Falamos das imposições, falamos dos longitudinais, dos transversais, e paramos aí, paramos nos transversais. Nós vamos ver os circulares, vamos ver os passos de sopros, os perpendiculares e as conjugações. Então vamos dar continuidade ao nosso curso de magnetismo e vamos falar agora sobre os circulares. Como que é aplicado o passe circular? Lembrando que nós estamos nessa primeira aula vendo uma parte teórica, mas ao mesmo tempo já passamos alguns exercícios práticos também para vocês irem fazendo em casa exercícios simples que não tem nenhum comprometimento, nenhum risco, alguns precisando do auxílio de alguém para poder fazer a técnica, mas são práticas simples, exercícios simples, e à medida que formos avançando com o nosso curso, nós vamos ensinando outros exercícios práticos. Como que seria essas técnicas dos circulares? Mas aproveitar, porque pode ser que alguém esteja chegando agora e eu vou me apresentar novamente. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, em São Paulo. E o nosso objetivo, ao darmos esse estudo, esse curso, sobre como aplicar um passe numa casa espírita com as técnicas do magnetismo, ele tem um objetivo muito grande, porque nós vamos nos qualificar como trabalhadores espíritas para poder fazer esse atendimento. E o passe, lembrando, o passe magnético, ele pode ser utilizado tanto para os problemas físicos, como problemas mentais, emocionais, espirituais, e inclusive problemas obsessivos. Nós vamos falar agora dos circulares. Como que nós podemos usar os passes circulares? Quem estiver aí anotando, pegue seus cadernos, lápis, caneta. Apesar dessa aula ficar gravada no nosso canal do YouTube, mas eu sei que muitos gostam de ir anotando à medida que nós vamos falando, até porque ajuda a fixar. Nós podemos usar os passes circulares, eles têm duas variações. Uma diz respeito aos pequenos circulares ou rotatórios, e a outra se refere aos circulares propriamente ditos, ou como vulgarmente são conhecidos, as aflorações psíquicas. Jacomelo nos traz no livro Cure e Cure-se pelos Passes, ele nos traz bem detalhado essas explicações sobre essas técnicas magnéticas. Eu vou repetir novamente para que a gente vá fixando com calma. Temos duas variações dos circulares. Os pequenos circulares, ou rotatórios pequenos, ou rotatórios, e os passes circulares propriamente ditos, ou aflorações psíquicas. Como que funciona isso? Os pequenos circulares, eles são realizados com a movimentação da mão ou das mãos, sobre um determinado local, sobre uma determinada região ou sobre um determinado centro vital,
Nós vimos aqui os centros, desde o coronário até o plantar, mas podemos aplicar um pequeno circular num centro vital, podemos aplicar num local, numa região, num local, uma mão, por exemplo, aqui a mão, um local, uma região, já seria todo o braço, só para que a gente entenda bem o que está sendo dito. Quando o passista ele é digital, nós vimos isso, o magnetismo ele costuma sair mais pela ponta dos dedos, é digital, eles vão o quê? Direcionar os seus dedos para o local que ele pretende magnetizar. Quando ele é palmar, vai direcionar a palma ou as palmas das mãos. Como que funciona isso? Gira-se a mão, gira-se num giro de pelo menos 180 graus. Girou, ao fim do qual fecha-se a mão, retorna a mão ao ponto inicial, repetindo tantas vezes quanto sentir que sejam necessários. Nós vamos girar pelo menos 180 graus, vamos fechar a mão e vamos, com a mão fechada, retornar novamente com a mão fechada, como nós vimos, a gente sempre vem com a mão fechada e aí a gente volta novamente ao ponto inicial, repete novamente, fecha a mão, volta novamente, abre a mão e vai fazendo o movimento circular, pelo menos um giro de 180 graus. O que é que nós observamos aqui? Nos pequenos circulares, o braço não se movimenta. E outra coisa, lembrando sempre o quê? Sempre no sentido do ponteiro do relógio. Como que hoje em dia quase a gente nem tem relógio, mas a gente sabe que o ponteiro ele gira para o lado direito do relógio. Sempre no sentido horário, nunca no sentido anti-horário, porque senão pode acarretar um mal-estar para aquele que está sendo atendido. Agora, os circulares propriamente ditos, ou grandes circulares, como que o magnetizador vai realizar esse passe circular? A mão parada, ou assim, parada, e o braço é que vai movimentar, girando em torno do ponto que se deseja magnetizar. O nosso espaço aqui é pequeno, mas é um grande circular. Ao invés de ser um movimento curto, vai ser um movimento, a mão parada, mas o braço é que se movimenta. Ele é um grande circular, a mão está parada e o braço é que está se movimentando. Se for uma área pequena, o ideal é que se utilize um pequeno circular. Se você quer atingir um centro vital com um grande circular, já complica mais. Então, você faz nesse movimento um pequeno circular, talvez fique melhor para ser aplicado. O grande circular, a mão ou assim parada, e o que vai girar vai ser o braço em torno do ponto que se deseja magnetizar. Agora vamos imaginar. Imaginemos que iremos alisar ou massagear a região que vai ser tratada, sempre no sentido horário e observando-se sempre a característica do passista, magnetizador. Nós já falamos, mas só para reforçar, porque no início a pessoa pode pensar, mas eu sou palmar,
eu sou digital, e agora, como que eu faço? Mas à medida que nós vamos aplicando as técnicas, automaticamente nós vamos já direcionando, a gente vai percebendo como que nós fazemos. Se a gente é mais palmar, ou se é mais digital. Nós vamos sentindo. Automaticamente nós já temos essa reação. Então, vamos imaginar que a gente está alisando ou massageando aquela região que vai ser tratada, sempre no sentido horário e observando se é palmar ou se é digital. Faz-se um giro completo em torno do ponto em magnetização. Enquanto o pequeno circular, a gente faz um giro em torno de 180 graus, esse a gente vai, a mão parada, mas você vai com o braço fazer um giro completo. Anotaram aí? Entenderam? É simples. É só a gente ir treinando, vamos treinando no almofada, vamos treinando no travesseiro, no espaldar da cadeira, para que a gente vá desenvolvendo essa habilidade. É importante o magnetizador fazer esses exercícios práticos em casa diariamente, porque se nós formos fazer, na hora que nós formos aplicar o magnetismo, nós vamos ficar em dúvida, ai meu Deus, como que foi que eu aprendi e agora o que que eu faço? Não, se diariamente tirarmos 5 minutos que seja, 5 minutos, 10, 15, vai depender da disponibilidade de tempo, mas se diariamente fizermos esses exercícios e vendo as nossas anotações para que não tenhamos dúvida, nós vamos rapidamente desenvolver esse controle motor, vamos desenvolver essa habilidade. Não é difícil, mas não é o ideal na hora do atendimento. Precisamos praticar antes. E para isso, nada melhor do que arrumar lá se tiver um boneco, muito bom, bota lá um bonequinho, vamos treinar para que a gente possa desenvolver. Então, como que funcionam os pequenos circulares? Como? Por serem mais apropriados para atendimento magnético em regiões menores, como eu havia dito, porque se é um local pequeno, é mais fácil um pequeno circular. Normalmente, eles são aplicados muito próximos do local. E com isso, o que vai acontecer? Vai adquirir uma característica de concentrador ativante. Ele vai, porque nós vimos também, perto nós concentramos. Então, nós vamos estar, se nós aplicarmos próximo ao local, os pequenos circulares, a característica vai ser de um passe magnetizador, ou melhor, de um magnetizador, de um concentrador ativante. É bom falar às vezes assim errado para ver se vocês estão prestando atenção. Tem uma outra técnica também, que são a técnica do sopro, ou insuflações. Vamos aplicar uma insuflação. Já sabe que é a técnica do sopro. E o sopro, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, nós nem percebemos. As mães aplicam muito o sopro, a técnica do sopro, de uma forma espontânea. A criança vem correndo, ai mamãe, machuquei, tá doendo. E o que a mamãe faz? Vai passar, filhinho. A gente queima um dedo lá, tá fazendo a comida, queimou o dedo e tal, a gente assopra. E intuitivamente nós usamos essa técnica. O sopro também, ele pode ser dividido em 2 grupos. Os circulares nós vimos.
Tem os pequenos circulares e os grandes circulares. Os sopros também são divididos em 2 grupos. Então, como que nós vamos analisar cada um? Primeiro, não são todos os magnetizadores que têm muita habilidade, possuem esse sopro curador, mas de qualquer forma a gente precisa utilizá-lo e ver como que nós podemos desenvolver. A gente só vai saber se temos esse chamado sopro curador se nós usarmos a técnica. Tem o sopro frio. Como que é o sopro frio? Sopro frio, vamos falar bem devagarinho, porque quem quiser anotar, pode anotar. Primeiro, nós vamos encher os pulmões completa e diafragmaticamente. Nós vamos encher. Diafragma nós vamos enchendo e a barriga se enche desse ar. Depois que nós enchemos bastante, e esse ar vem todo assim para o nosso abdômen, aí o que a gente vai fazer? A gente vai soltar, em direção ao ponto que a gente pretende magnetizar. Nós enchemos o nosso pulmão de ar e nós vamos depois soltar. O sopro frio, como que é o sopro frio? É como se ali estivesse uma vela acesa e quiséssemos apagá-la com o sopro, até esgotar toda a provisão de ar dos pulmões. Então, vamos fazer um teste, nós vamos sentir quando o sopro é frio e quando ele é quente. Ó. Apaguei a vela. O ar que saiu frio, não sai um ar gelado, sai um sopro frio. Terminou, esgotou toda aquela provisão de ar dos pulmões, aí o que eu faço? Magnetizador, fecho a boca, respiro naturalmente, de preferência virando a cabeça da direção do paciente, do assistido. Fecho. Vou respirar naturalmente 2, 3 vezes. Aí depois eu vou proceder novamente ao Isso nós vamos fazer, esse sopro frio, primeiro, ele funciona, o sopro frio, ele se usa muito no sentido dispersivo calmante. Eu quero acalmar uma pessoa, está agitado, um bebezinho, uma criança, então está ansiosa, eu vou utilizar esse sopro frio no sentido de dispersar e ao mesmo tempo acalmar. Então, nós vimos, ativante é perto, distante é calmante. Como então que nós vamos aplicar esse sopro frio? Nós vamos aplicar o sopro frio a uma relativa distância, em média, uns 50 centímetros do paciente. É bom, inclusive, a gente em casa pegar uma fita métrica e medir um determinado ponto até onde nós estamos, aí a gente já tem uma noção quanto que é 50 centímetros. Em média, 50 centímetros, pode ser um pouco mais. Nós já sabemos a distância. Então, vamos aplicar o sopro frio
ele tem o sentido, a intenção de ser um dispersivo calmante, nós vamos expelir o ar com vigor em direção ao ponto ou centro que se deseja dispersar. Então eu vou com vigor. Mas pode-se também ter a função de um concentrador calmante, fazendo esse mesmo tipo de aplicação. Só que aí nós vamos aplicar, ao invés de... nós vamos aplicar de uma forma lenta. Ele vai ser um concentrador calmante. Frio, a distância de uns 50 centímetros, enche o pulmão, o diafragma de ar, solta, terminou, vira, respira umas 2, 3 vezes, enche novamente o pulmão e volta novamente em direção ao paciente. Esse tipo de técnica do sopro, primeiro, é ideal que nós, magnetizadores, temos uma saúde boa, uma boa higiene bucal, não termos nenhum problema no estômago, não termos nenhuma dificuldade com o que falamos, porque as nossas vibrações, o que formos maledicentes, formos julgadores, tudo isso nós vamos estar julgando no nosso momento do nosso sopro magnético. A alimentação, imagina um magnetizador comeu um alimento pesado, com alho, cebola, carnes, e ainda no processo de digestão e aplicar um sopro. Não vai ser nada interessante. O cuidado que nós precisamos ter sempre. E o sopro quente? Como que nós podemos usar o sopro quente? Ele será aplicado muito próximo do ponto que será magnetizado. Inclusive, em muitos casos, haverá necessidade, Jacomelo diz, do toque com os lábios. Porque quanto mais próximo, mais ele vai concentrar. Mas qual o cuidado que nós temos que ter? Quando ele diz com os lábios, não é a gente chegar no assistido, naquele que está sendo tratado, diretamente no local. Não. De início, recomenda-se que se isole o local a ser tratado. Então, nós devemos ter, ou até pedir ao próprio, se nós já estamos acompanhando uma pessoa semanalmente e sabemos que na próxima semana nós vamos fazer esse tipo de atendimento, nós podemos pedir que ele próprio traga um pano higienizado ou termos na cabine. Por outro lado, temos que ter muito cuidado, precisamos falar antes, preparar a pessoa. Imagina, a pessoa está lá de olho fechado e de repente você assopra em cima da pessoa sem avisá-la. Ela vai levar um susto. Ou um sopro frio, um sopro quente, não importa. Ela pode achar que é um abuso, que estão mexendo com ela. Imagina uma pessoa que já tem um certo distúrbio emocional e vai falar, ou melhor, vai falar não, vem um magnetizador assoprar na pessoa, no rosto, no pescoço, no coração, onde que for. Então, previamente, isso tem que ser muito bem explicado. Quando Jacobello diz que às vezes pode a necessidade de tocar com os próprios lábios,
também tem que ter muito, muito cuidado com relação a isso, para que não haja nenhum tipo de problema futuro. De preferência, o magnetizador ele deve sempre ser num espaço aberto, a porta aberta, com pessoas próximas, para que nunca haja nenhum tipo de inconveniente que possa prejudicar tanto o magnetizador quanto a própria casa espírita. Então, qual a recomendação? Isolar o local a ser tratado com um pano, logicamente, um pano limpo, higienizado, uma flanela, uma fralda ou uma coisa semelhante. Qual o objetivo? Tanto para evitar o contato direto com a pele do paciente, como para reter eventuais bacilos ou germes peculiares aos mecanismos do sistema respiratório fonador. Aí considerado o quê? Nariz, boca, garganta, o esôfago, o cuidado que precisamos ter. A necessidade, como eu disse, da higiene, inclusive se vamos fazer esse tipo de atendimento, podemos até previamente, um pouco antes de entrarmos na cabine, o magnetizador, fazer até um bochecho com um desses produtos que ajudam a fazer uma asepsia da boca, para que não haja risco de nós, ao invés de estarmos ajudando, estarmos assoprando alguma enfermidade, algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa em cima do paciente. E como que nós vamos, então, proceder? Isto feito com a boca distante do paciente, distante, novamente enche-se os pulmões completamente e diafragmaticamente. Nós vamos encher aqui o diafragma, que é o abdômen. Nós vamos encher bastante e vamos soltar o ar da mesma forma que fizemos com o sopro frio. Nós vamos soltar esse ar sobre o ponto determinado, lentamente, como se quiséssemos embaçar uma superfície metálica, por exemplo, ou até um óculos. Às vezes, a gente quer limpar o óculos, não tem assim um produto adequado, o que a gente faz? A gente sopra um arzinho quente e vem com um lencinho um lencinho de papel e passa, e aquele ar quente que nós sopramos ali, depois a gente limpa. E quando a gente faz isso também numa superfície de vidro, ela fica embaçada. Então, nós vamos distante do paciente, enchermos diafragmaticamente o pulmão, aí nos aproximamos lentamente, vamos soltando aquele ar quente. O ar frio o ar quente até esgotar toda essa provisão de ar nos pulmões. Terminou? Findou essa provisão? Fecha-se a boca, afasta-se do paciente, respira-se afastado do paciente, dá 2, 3 passos atrás, vira de lado a cabeça, respira com naturalidade, mais 5, 6 vezes, ou quanto for necessário, para que a respiração novamente se normalize. Aí repete-se novamente o processo. Tanto o passe frio quanto o passe
o sopro frio quanto o sopro quente, eles são muito desgastantes, principalmente para quem não é habituado a fazer técnicas de respiração. Isso é muito bom fazermos. Quem tiver oportunidade, tem muitas técnicas que nos ensinam a fortalecer o pulmão, a respirar. Fazermos essas técnicas também diariamente em casa para irmos adquirindo essa resistência, para sabermos aplicar o sopro sem ficar muito cansado. Mas o ideal para que o magnetizador não sinta nenhum tipo de inconveniente, que ele aplique isso, aplicou, respirou normalmente, descansou, aplicou novamente, no máximo umas 5 vezes, principalmente no início, e aí ele vai se observando como que ele vai sentir. Mas como que funciona o sopro quente? Eles atuam como concentradores ativantes de grande poder, porque nós já aprendemos, concentradores perto, então está concentrando e ativante também. Então, sobre o sopro quente, sopro frio e sopro quente, nós falamos a técnica, o básico, e o importante a gente ir também treinando em casa essa respiração, esse sopro, para que no momento que nós formos aplicar, a gente não fique atrapalhado. E agora, é o frio, é o quente? Enfim, para que serve o frio? Para que serve o quente? O quente é perto ou é longe? O frio é perto ou é longe? Então, nós devemos ler, reler, para que a gente vá fixando, revendo a nossa aula. Agora, tem uma outra técnica também, que são os perpendiculares. O que seriam os perpendiculares? Os perpendiculares, elas são técnicas mais voltadas para uso de longo curso. O que é longo curso? É quando vai da cabeça aos pés. Isso é longo curso. Pegou todo o corpo da pessoa, da cabeça aos pés. Ou essa técnica também, no mínimo, ela pode ser usada que envolva os 7 centros vitais principais do paciente. Então, nós vamos, quais são os principais? Os 7. O frontal, o laríngeo, e olha só, o coronário, o frontal. Eu faço isso assim para ver se vocês estão prestando atenção. Estão prestando? Então, vamos lá. Os 7 principais: o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco aqui na direção do coração, o gástrico no alto aqui do estômago, o genésico, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, o genésico e o centro esplênico também, que é um centro muito importante. E os outros que nós já vimos, tem o humeral, tem o básico, tem o Mengmen, que são os centros reversos, enfim. Mas ele diz, pelo menos, ou de longo curso, que vai da cabeça até os pés, ou pelo menos os 7 centros vitais principais. Os perpendiculares, eles solicitam que o paciente e o passista magnetizador estejam em pé. Por que precisa estar em pé? O passe, em geral, ou ele é aplicado sentado, o paciente sentado, ou deitado numa maca. Mas o perpendicular, ele precisa ser em pé. A não ser que aí a gente até pode, vamos só rapidamente, mas nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas, mas
nós vamos aplicar um passe e ao final a gente quer fazer um perpendicular. Mas a pessoa está acamada, ela não tem como sair da cama. Ela está num leito de hospital, em coma, não tem como mexer nela. Nós podemos fazer esse perpendicular mentalmente, esse movimento para poder pegar ela toda. Agora, mesmo acamada, se houver possibilidade, nós podemos colocá-la virada de lado, porque aí nós vamos conseguir pegá-la todo assim de lado. Porque como que diz aqui, os dois em pé vão formar um ângulo de 90 graus, um em relação ao outro. Pois o passista magnetizador, ele vai passar as mãos simultânea e concomitantemente, uma pela frente e outra por trás do paciente. Então, paciente, o magnetizador vai vir uma mão pela frente, vai vir as duas mãos ao mesmo tempo, as duas, até o ponto que ele pretende atingir, ou pelo menos os 7 centros vitais, ou até os pés. Por isso que diz em pé, porque se a pessoa está sentado, vai ter o espaldar da cadeira, vai chegar um ponto que você já não consegue atingir o paciente. Se ele está deitado, a não ser que ele fique, como eu disse, de lado, porque aí vai pegá-lo de lado. Se ele não está com tanta dificuldade que consiga ficar em pé, o ideal é que ele fique em pé para que possa pegar desde o alto da cabeça, ao mesmo tempo, simultaneamente, vai uma mão pela frente e outra por trás do paciente, pelas costas. A passagem das mãos, normalmente, no caso dos perpendiculares, ela se dará de forma rápida e a uma distância pequena. Normalmente, vai ser assim, rápido e a uma distância pequena. Nós vamos ver mais adiante que também há outras possibilidades. Mas, em princípio, nós sabemos, ao mesmo tempo, frente e costa, rápido e a uma distância pequena. Quando as mãos tiverem percorrido todo o percurso previsto, ou todos os centros principais, ou da cabeça até os pés, o que é importantíssimo? Sempre que nós vamos aplicar o magnetismo, nós precisamos fechar as mãos para dar continuidade. Isso é importantíssimo, não pode esquecer, o magnetizador nunca pode esquecer da importância das mãos fechadas. Então, fez todo o percurso, vai fechar as mãos, afastar do corpo do paciente. O magnetizador, com as mãos fechadas, se afasta do paciente e só reabre novamente quando estiver retornando ao ponto aonde ele irá reiniciar novamente o perpendicular. Como que funcionam os perpendiculares? Eles atuam como dispersivos ativantes gerais. Eles vão servir para dispersar, ao mesmo tempo ativando todo o paciente. Mas eles também, nós vimos, vêm dispersivos gerais, mas eles podem também ser usados como concentradores ativantes. Aí, para isso, preciso o quê? As mãos lentamente e próximas. Vão passar lentamente
Ao invés de passar rapidamente, vão passar lentamente. Em alguns casos, como concentradores ou também dispersivos calmantes. Quando a gente utiliza para grande curso, desde a cabeça até os pés. Nós vamos aproveitar, deixa eu ver aqui, nós temos, já encerrando, nós vamos ensinar dois exercícios práticos para vocês fazerem em casa, treinarem. Isso é muito importante. Quem quer ser magnetizador, como qualquer coisa na vida, a prática é fundamental. O estudo é fundamental, rever o que aprendeu é fundamental. Nós queremos aprender a fazer um bolo, nós queremos aprender a fazer uma macarronada, nós queremos aprender a qualquer coisa, nós precisamos da prática. Estudar, ver como que está ensinando a fazer o bolo, quais são os ingredientes, qual a quantidade certinha, para que ele saia bem, saia saboroso. Ah, mas não deu certo, eu fiz, ficou solado, queimou. Será que não botamos a temperatura muito alta? Será que o forno está desregulado? Enfim, então é importantíssimo, para que aprendamos as técnicas, exercitarmos diariamente, tirarmos 10 minutinhos para que a gente possa ir revendo. Tirar mais, melhor ainda, mas pelo menos uns 10 minutos diários. Como é que é essa técnica agora que eu vou ensinar? Eu vou falar bem devagar, vai ficar gravado no nosso vídeo, mas vou falar bem devagar para que vocês possam acompanhar, de preferência anotar, para terem esse material anotado para poder rever. É uma técnica para sentir os centros vitais das mãos. Nós vamos fazer o quê? Primeiro, vamos friccionar as mãos bem forte, durante cerca de 1 minuto. Vamos bem forte, durante cerca de 1 minuto. Nós vamos sentir essa energia pulsando nas mãos. O que nós vamos fazer? Nós vamos afastar os braços, uma distância mais ou menos de 1 metro, um do outro, e nós vamos aproximando bem devagar, nós vamos aproximando uma mão da outra. Em dado momento, a gente pode fazer isso de olho fechado, que fica mais concentrado, que a gente vai ficar percebendo mais a reação aqui não vamos perder o foco com as coisas à nossa volta, a gente fecha o olho e a gente vai sentindo melhor. Então, nós vamos aproximando as mãos. Em determinado momento, nós vamos sentir como se tivesse uma barreira, como se tivesse uma cola, alguma coisa ali que vai impedir esse avanço. Então, são o quê? São os dois centros vitais que estão se encontrando. A energia de um batendo no outro. Uma resistência. A pessoa pode sentir aqui, pode sentir aqui, pode sentir aqui, pode sentir aqui. Ele vai sentir aquela resistência. Aí ele sentiu aquela resistência, naquele ponto ali da resistência, ele vai fazer como se fosse uma bola de energia. Ele vai começar a manipular aquela energia, vai fazer uma bola. E ele vai mentalizar ali, fazendo a bola, que os centros vitais, eles estão gerando mais energia.
e aumenta a resistência, essa distância desse centro de um para o outro. É uma técnica simples, mas que vai ajudando a gente a perceber as nossas energias, o nosso magnetismo. Ao final, podemos, porque tem pessoas que têm muita energia acumulada, pode sentir um certo mal-estar, então sacuda, se for o caso, sacuda bastante as mãos, balance ela assim para baixo. Aí pode, inclusive, se for o caso também, à distância, aplicar um sopro frio, mas assim, dispersivo. Aplicar o sopro frio. Só estou explicando porque pessoas, às vezes, com um acúmulo muito de energia, pode, às vezes, sentir aquela energia muito, que ficou ali muito concentrada. Então, sacuda um pouco as mãos, vá dando um sopro frio, assim, à distância, e vai ficando bem. Por outro lado, pode ser que você fez o que eu expliquei, magnetizou, ou melhor, friccionou bem durante 1 minuto, aproximou a mão, mas não conseguiu sentir nada. Não tem problema. Tente novamente, porque é um exercício, por isso que nós devemos praticá-los diariamente, para irmos desenvolvendo a nossa sensibilidade, para perceber. Porque quando nós formos tratar o paciente, nós temos condições de